Tu Tien pensava que por mais difíceis que fossem os desafios da vida, bastava que ela aguentasse e se dedicasse à família para que um dia Xian compreendesse seu coração. Mas ela estava enganada. No dia em que Xian levou Lu Tiwon para casa, ela não só perdeu o marido, como também perdeu o único apoio. A imagem de Huon de mãos dadas com Xian, sendo calorosamente recebida por toda a família dele, enquanto ela, que havia sacrificado sua juventude por esse lar, se tornava apenas uma sombra pálida, foi profundamente dolorosa. A sogra não hesitou em proferir palavras cruéis, como se esperasse por esse momento para despejar todo o desprezo por ela. Esta casa precisa de um neto legítimo e não de uma mulher inútil. Cada palavra, cada sílaba cortava profundamente o coração de Tu Tien. Seus olhos se encheram de lágrimas, e suas mãos apertavam a velha blusa enquanto tentava conter o choro diante de pessoas que não demonstravam nenhuma compaixão. Xin, que outrora a apoiava e prometia tantas coisas, agora permanecia impassível, sem a menor hesitação. Ela já não significava nada aos olhos dele. A dor não se limitava apenas às palavras de desprezo. Quando a sogra gritou para expulsá-la de casa, Tu Tien quase desmaiou. Ela não sabia o que havia feito de errado, exceto ter nascido em um destino infeliz. No dia em que entrou na casa do marido, ela caminhou timidamente por aquela porta, carregando tantos sonhos de um lar aconchegante. Mas hoje foi justamente por aquela porta que ela teve que partir, em meio à humilhação, diante da frieza do marido e do olhar de desprezo de toda a família dele. Ela quis se rebelar, quis perguntar a Xin se ainda havia algum afeto por ela, mas logo percebeu que aquilo já não importava. Ela era apenas um objeto descartável, substituída por outra pessoa. Tu Tien saiu da casa que um dia foi seu lar, com passos tão pesados como se estivesse amarrada. O céu não chorava, mas seu coração estava em tumulto. Lágrimas salgadas escorriam pelo rosto, misturando-se à dor profunda de uma mulher traída. Ela não levava nada além de algumas roupas gastas e um coração despedaçado. Sua silhueta, pequena e solitária na estrada da vila, que antes lhe era familiar, agora parecia completamente estranha. Ela não sabia para onde ir ou o que fazer. Tudo o que ela teve e preservou durante aqueles 5 anos já não lhe pertencia mais. Talvez a maior dor não fosse ter sido expulsa de casa, mas perceber que nunca fora verdadeiramente considerada parte daquele lugar. Ela se esforçou, suportou, mas no fim das contas continuava sendo uma estranha na própria família do marido. E agora, ela partia de mãos vazias, mas com o coração repleto de feridas que jamais cicatrizariam. Tu Tien saiu da casa que um dia considerara seu lar com lágrimas e uma dor que parecia não ter fim. Expulsa de forma cruel pelo marido que ela um dia amara, ela vagueou até chegar aos pés de uma colina, à beira de um rio, onde as lágrimas se misturavam às águas turvas. Ela não sabia o que o futuro reservava, sentindo apenas seu coração se despedaçar a cada passo. Enquanto se afundava na tristeza, o som de passos firmes sobre a grama seca fez Tu Tien levantar a cabeça. Diante dela havia um homem idoso, um morador da vila com um olhar repleto de compaixão. Ele não falou muito, apenas observou silenciosamente sua dor, como se compreendesse o sofrimento que ela carregava. Após alguns instantes de reflexão, ele perguntou suavemente: "Moça, o que aconteceu? Por que está chorando aqui?" Suas palavras acolhedoras acenderam uma centelha de esperança, fazendo Tu Tien assentir e segui-lo. O homem a conduziu até Truong Ton, o chefe da vila, conhecido por seu coração generoso. Na casa de Truong Ton, o olhar compreensivo dele pareceu amenizar um pouco a tristeza de Tu Tien. Compreendendo o destino cruel de uma nora maltratada pela família do marido, Truong Ton decidiu intervir na situação. Ele e Tu Tien retornaram à casa de Xian, na esperança de encontrar uma solução para ela em meio à tempestade da vida. Ao adentrarem a residência, um ambiente frio e carregado de tensão os envolveu. A sogra de Tu Tien, com voz áspera e olhar severo, repreendeu-a ao vê-la voltar. Esta casa não aceita esse tipo de mulher. Esse desprezo foi o estopim para um acalorado debate. Truong Ton tentou acalmar os ânimos, propondo uma divisão justa dos bens e oferecendo a ela uma parte do gado, como búfalos, porcos e galinhas, para que pudesse recomeçar. Contudo, Tien, o ex-marido, friamente declarou: "Se você saiu desta casa, não espere levar nada." Suas palavras só aumentaram a tensão, enquanto a sogra replicava, ordenando com veemência que tanto Truong Ton quanto Tu Tien se calassem. Sob a pressão da família de Xian, mesmo com os esforços de Truong Ton para ajudar, nada pôde ser feito. Tu Tien ficou ali, silenciosamente observando o ex-marido e percebendo que, dali em diante, tudo havia chegado ao fim. Não mais um lar, não mais bens, não mais qualquer resquício de afeto antigo, restando apenas uma amarga dor.
Decidida a se desvincular do passado, Tutien apertou sua velha blusa, baixou a cabeça e se afastou de costas. Truonton, embora tomado de pesar, seguiu seus passos, deixando para trás uma família desiludida e uma vida marcada por amarguras. Tutien sentou-se agachada no alpendre da casa, com as mãos magras tremendo enquanto segurava o travesseiro e lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto marcado. Ela já não tinha forças para afastar cada gota de pranto humilhante, podendo apenas baixar a cabeça e esconder a dor que transbordava em seu peito. Os risos e conversas alegres vindos de dentro da casa soavam como facadas em seu coração. Enquanto Hyugon, a mulher nova trazida para a família, desfrutava dos cuidados atenciosos da sogra, comendo bem, vestindo roupas bonitas e sendo tratada como uma rainha. Ela continuava a trabalhar arduamente, como se vivesse na casa que um dia considerara seu lar. Sua sogra jamais lhe dedicara um olhar de compaixão, apenas gritava e xingava, tratando-a como uma inútil, um espinho nos olhos que ainda não podia ser removido por completo. Por que você é tão lenta? Nem se preocupa com a comida, só fica resmungando o dia todo. Mulher inútil! A voz da sogra ecoou, fazendo Tutien estremecer. Ela apressadamente enxugou as lágrimas e com passos hesitantes entrou na cozinha para retomar suas tarefas. Nos dias que se passaram, ela não sabia quantas vezes havia chorado. Desde o amanhecer até o anoitecer, teve que cuidar de todas as tarefas da casa. Cozinhar, lavar roupas, cortar lenha, carregar água. Suas mãos ficaram ásperas e suas costas exaustas, mas ela não ousava reclamar. Temia que se abrisse a boca, o que receberia seriam apenas palavras amargas e gritos de qualquer humanidade. Ela já havia esperado e acreditado que, não importando o que acontecesse, bastava aguentar para que tudo melhorasse. Mas agora entendia que, por mais que se esforçasse, jamais seria vista como parte daquela família. Dentro de casa, Won se apoiava em Xian, sorrindo alegremente. Ela não precisava fazer nada para ser mimada ou acarinhada. Bastava comer e desfrutar do conforto que aquela família proporcionava. Enquanto isso, ela, que viveu com Xian por 5 anos e que já se ajoelhou pedindo afeto à sogra, agora não passava de uma estranha abandonada, uma pessoa que residia como forasteira. Ao cair da tarde, os fracos raios do sol iluminaram o rosto marcado de Tutien. Ela apertou sua velha blusa, os olhos turvos de tanto chorar. Queria gritar, queria perguntar por que a vida era tão injusta com ela. Mas logo, permaneceu em silêncio. Não tinha mais ninguém para compartilhar sua dor, nem para se apoiar. Naquele lar, ela era apenas uma sombra, existindo silenciosamente, suportando sua dor em silêncio e afundando-se em uma solidão extrema. Tutien carregava silenciosamente 2 baldes de água pesados, seus ombros magros tremendo sob o peso, tanto físico quanto emocional. O caminho de terra que levava do poço até o curral era lamacento, e seus pés descalços se sujavam com a lama enquanto caminhava de maneira trôpega, mas sempre resistindo com determinação. Do outro lado, sua sogra permanecia à distância, com os braços cruzados sobre o peito, observando com desdém cada movimento da nora, pronta para gritar se ela demonstrasse qualquer sinal de lentidão. Todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, Tutien era forçada a trabalhar incessantemente. Depois de alimentar os porcos, ela logo se dedicava a recolher capim e a conduzir os búfalos para o pasto. Sob o sol escaldante, com o suor encharcando as costas e o rosto pálido pelo cansaço, ela não ousava reclamar uma única palavra. Sabia que se parasse mesmo que por um momento, seria alvo de severas repreensões, chamada de inútil e danada. Essas palavras amargas eram como facas afiadas que dilaceravam seu coração dia após dia, tornando impossível esquecer a humilhação. As mãos, outrora suaves, agora estavam ásperas e calejadas, com os dedos rachados de tanto tempo imersos em água, limpando o curral e escovando os porcos. Em alguns momentos, espinhos de capim perfuravam suas mãos, fazendo com que o sangue escorresse. Mas ela não se importava, pois as feridas em sua carne jamais poderiam se equiparar à dor que sentia por dentro. A cada dia que passava, ela se via como uma sombra, vivendo sem nenhuma esperança para o futuro. Ela olhava para os porcos no curral, animais que eram bem cuidados e alimentados muito melhor do que ela, e não podia deixar de sentir compaixão. Já fora seu sonho ter uma família acolhedora, onde ela e Shi, o marido que um dia amara, construíssem uma vida feliz. Agora, esse sonho estava despedaçado. O homem que ela amara havia mudado de coração, e a sogra, a quem outrora ela respeitara, agora via apenas como uma intrusa. Ela era empurrada para as tarefas mais pesadas, sofrendo tanto física quanto emocionalmente, enquanto ninguém se importava com seu sofrimento.
Ao final de um longo e exaustivo dia, Tutien sentou-se desamparada no alpendre da casa, com os olhos vidrados fitando o distante campo. Com a mão, ela apressadamente enxugou as lágrimas que ainda insistiam em cair, mas elas não cessavam. Ela estava cansada demais, sofrendo demais, sem saber como escapar daquela vida miserável. Mesmo se chorasse e demonstrasse sua dor, nada mudaria, pois ninguém se importava. O céu do entardecer tingia de vermelho um canto da floresta, mas dentro dela reinava apenas a escuridão, sem nenhuma saída. À sua frente, os búfalos mastigavam a grama tranquilamente, enquanto ao longe, um riacho murmurava suavemente. Uma brisa leve passou, trazendo um respiro fresco do fim da tarde, mas nem mesmo ela conseguia aliviar o coração ferido de Tutien. Tutien senta-se silenciosamente no alpendre, com os olhos vermelhos fixos na cozinha onde o fogo dança animadamente no fogão de lenha. Do lado de dentro, risadas e conversas alegres ecoam, enquanto toda a família do marido se reúne em torno de uma refeição farta, repleta de frango e vegetais frescos. Eles comem com alegria, enquanto ela, discretamente, baixa a cabeça ao lado de uma pequena tigela que contém apenas alguns pedaços de osso de frango e pés de frango duros, sem sequer um pouco de carne. Ela não chora, mas a dor em seu coração é de partir. A fome pode ser suportada, mas a humilhação, essa ela não sabe como superar. Ron, a mulher que Shen levou para casa, não só roubou o seu lugar, como também está sempre inventando artimanhas para fazer a família odiá-la ainda mais. Ela fala mal de Tutien, acrescentando histórias que fazem com que a sogra trate-a com ainda mais dureza. Até mesmo Shen mudou, não demonstra mais nenhuma compaixão pela ex-esposa que um dia compartilhou com ele os momentos difíceis. Todos os dias, Tutien é relegada a fazer as menores tarefas, como se fosse uma inquilina na casa que outrora chamara de lar. Após lavar roupas e cozinhar, ela é enviada para o jardim e para o curral, realizando todas as atividades pesadas. Enquanto Won desfruta tranquilamente, ela, por mais que se esforce, não recebe uma palavra amável. Em certo dia, logo após terminar de lavar a louça, sem sequer descansar as mãos, Wang jogou uma pilha de pratos e talheres sujos num tom seco. Faça logo, não seja devagar, inútil. Tutien morde os lábios sem ousar reagir. Tem medo de que, se manifestar, as repreensões se tornem ainda mais severas, mas há momentos em que ela não consegue conter as lágrimas. Quando a noite cai, naquele alpendre frio, ela se encurva sobre os joelhos, deixando as lágrimas caírem silenciosamente. Não há mais ninguém com quem compartilhar sua dor, nem um ombro para se apoiar. Ela se sente como uma sombra solitária em sua própria vida, sem que ninguém se importe com o sofrimento que carrega. Tutien não sabe por quanto tempo conseguirá suportar essa situação, mas tem consciência de que, se não conseguir se reerguer, continuará a ser pisoteada para sempre. Contudo, sua força é frágil e seu coração sofre demais. Será que há um caminho para ela? Từ ngày Tự Tiên bị đuổi đi, không khí trong nhà Chiến không còn như trước. Mẹ hắn vốn quen có người lo toan mọi thứ trong nhà, nay phải tự mình xoay sở tất cả. Không còn ai dậy sớm nấu cơm, quét sân, cho lợn ăn, chăm bầy gà bầy vịt. Bà phải tự mình gánh vác hết thảy, từ những việc nặng nhọc đến những việc vụn vặt mà trước kia bà chưa bao giờ động tay, động chân đến. Sáng sớm, bà lọ mọ ra chuồng lợn, mùi hôi bốc lên khiến bà nhăn mặt. Con lợn trong chuồng kêu en ét vì đói. Bà phải cắn răng vác từng nắm cám đổ vào máng. Đến khi vừa dọn xong chuồng, bầy gà bầy vịt ngoài sân lại nháo nhác đòi ăn. Đôi chân vốn quen ngồi chỉ tay, nay phải chạy tới chạy lui. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Chưa kịp nghỉ tay, bà lại phải ra vườn chè tre, cắt lá chuối để lợp lại máy bếp đang dột. Cái nắng gay gắt như thiêu như đốt.